Ler o Salmo de capítulo 101. Salmo de capítulo 101. Vamos lá? Vamos orar no Salmo. O Salmo é o livro de reza mais forte que tem sobre a terra. Para cada situação na vida tem um Salmo. Então vamos para o 101 e toda vez que abrimos a nossa live, então nós vamos orar, cantar e ler um salmo. Agora é o 101, tá? Cantarei misericórdia e juízo, cantarei misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Porque portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa mal diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me apegará. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando verás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me apagará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Os que andam no caminho reto, esse me servirá. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me apegará a mim. O coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que murmura contra o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que o olhar é altivo e o coração soberbo, não suportarei. Olha, tem hora que é o salmista, tem hora que é Deus. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para se assentarem comigo. Os que andam no caminho reto, esse me servirá. E o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios, mas desraigarei da cidade do Senhor os que praticam iniquidade. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Os que andam no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei os ímpios da terra, para desrasgar da cidade do Senhor os que praticam a iniquidade. Amém, amém e amém. Aqui o salmo, o salmista começa falando, depois é Deus entrando e fala também. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, e cantarei. Então, ele fala sobre a misericórdia e o juízo. A gente tem que ter as duas coisitas.
As duas coisitas, sim, misericórdia e o juízo. Não dá para ter só juízo não, tá? Juízo sem misericórdia é loucura. Você tem que ter o juízo para corrigir as coisas, mas tem que ter a misericórdia para essas coisas continuarem a sobreviver. Senão destruiremos tudo. Não porei coisas maus diante dos meus olhos. Eu odeio a obra daqueles que desviam. Não se apegará a mim. Aí já entra Deus falando, né, como se fosse uma profecia. Parte é o salmista e parte é Deus falando. Coração do perverso se apartará de mim. Não conheço um homem mau. Deus falando. Aqueles que murmuram, fuxiqueiro é? Tá assim. Aqueles que murmuram contra o seu próximo, as escondidas. Tu sabe, mulher. Eu o destruirei. Olha, aquele que tem os olhos altivos e o coração soberbo, não suportarei. Coração soberbo e os olhos altivos, aquele que se acha. E o soberbo é aquele que acha que é gostoso demais. Até para Deus ele é gostoso. Então, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Aí Deus fala que os olhos deles procuram os fiéis, não só os fiéis da religião. Você sabia que tem gente que é correto, independente de religião? Eu estava estudando a história de uma empresária que ela saiu de dentro de um buraco. E um buraco mesmo. Mas ela era correta. Ela era correta dentro da sua visão, da sua vida. E Deus, né, abençoou ela tremendamente. Então, quando a gente fala assim, que as pessoas que são corretas, não é somente crente que se acha que né? Crente acha que não é pecador, crente acha que é correto. Aí é onde se engana. A religião não faz a gente ser correto. A religião nos ajuda a nos corrigir, né? Mas aí o correto é aquela pessoa que gosta de andar com as coisas corretas. Trabalha, luta, né? Então aquele que murmura contra os seus próximos, a escondida, é aquele que mafia, é a máfia. Aquele que fala mal, aquele que queima o seu próximo em secreto, né? Olhos altivos e coração soberbo. O homem altivo e o coração soberbo é só um tempo para ele cair. É só um tempo, você não precisa empurrar ele não, para ele cair não. Ele vai cair sozinho. Os próprios olhos dele altivo e o coração dele soberbo vai derrubar ele. É só uma questão de tentem. Sabe o que é tentem? Tempo. O orgulho derruba a pessoa. A altivez, o cara se achar que é o cara, tá entendendo? A última Coca-Cola, o sertão. É só você deixar o cara que ele tropeça nas suas próprias pernas, né? Aí aqui diz: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Esse fiel não é só o religioso que guarda os mandamentos, mas o fiel nos seus relacionamentos. Ou seja, o cara, ele evita o engano, evita a bromagem, o treco-treco, entendeu? Não tem gente que pensa que é sabido e é burro? Quem é que conhece gente que pensa que é sabido e é burro? Aquele cara metido, a Bíblia fala que tem duas sabedorias, a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. A sabedoria humana, ela é animal, diabólica, venenosa, ela destrói os outros, Veja aí no nosso canal a diferença entre sabedoria e esperteza, Joilson de Assis. Então, assim, às vezes o cara pensa que é esperto e é tolo, porque ele vai se lascar a si mesmo. Auto-se lasqueira, que ele vai mafiar, e depois essa máfia que ele faz é contra ele mesmo. Quem é que já viu gente que é metida a gostoso, metida a sabido, e acaba sempre se ferrando? Então, assim,
Tem gente, né? Tem gente que não é religioso. A mulher colocou que fui noiva de um japonês, ele não acreditava em Deus, mas era alguém muito correto. Tá vendo? Tem gente que vive na igreja cheia de bromagem. E na igreja cheia de aí se lasca. No final leva na funça. Pá! Aquela própria sabedoria dele cai sobre ele. Mas tem gente que não vive em igreja, quer nem saber de igreja, mas é correto. É correto. Se é 10, ele diz é 10. Se é 20, ele diz é 20. Eu conheço, essa empresária é muito querida do meu coração. Ela é uma serva de Deus, ela é correta. Pura e santa ninguém é, tá? Quem é santa, hein? Quem é puro? Ela tem uma empresa e ela saiu de dentro de um buraco, do sítio, trabalhando, lutando. Foi lutando e as coisas foram dando certo. Mas quando você olha, a pessoa é correta. Ela é correta até com Deus. Você acredita? É correta até com Deus. Chega a época do dízimo dela, ela dá o dízimo dela, pá. Pode estar passando luta, devendo até o cabelo da cabeça. Então, assim, é um comportamento. Às vezes a pessoa é de outra religião ou não tem religião e é assim. Quanto saco de cimento para essa construção? O cara diz é 5. Aí sobrou meio. Ele está aqui, ó, é 5 e sobrou meio. Mas o cara enrolão diz não, é 10. Não sobrou nenhum. Entendeu como é a coisa? Tem a sabedoria humana e tem a sabedoria divina. A sabedoria humana, segundo a própria Bíblia, ela é humana, terrena e diabólica. Ela é animal. É aquela sabedoria que a onça tem para pegar a capivara. Ela se esconde, ela arma o bote e pega a capivara. Essa é a sabedoria humana. E a sabedoria de Deus, pastor? A sabedoria de Deus, ela não é predatória. Não precisa ninguém se dar mal para a pessoa se dar bem. Não precisa ninguém ser mal para você ser bom. Você está me entendendo? Então a grande diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana é essa. É porque a sabedoria humana ela é predatória. Ela é um predador. É o leão comendo a gazela e o leão armando para pegar a gazela, sendo espertão, entendeu? Mas a sabedoria de Deus não é assim. A sabedoria de Deus, todo mundo se dá certo. Veja aí Tiago, né? Veja aí a sabedoria do alto, Joilson de Assis. 2 tipos de sabedoria, né? Às vezes a sabedoria de Deus ela é tida como leseira, abestalhamento, porque ela não quer o mal de ninguém, ela quer o bem de quem a tem. Então quem tem a sabedoria de Deus procura o seu próprio bem e o bem daqueles que estão ao redor. Mas a sabedoria humana ela é predatória. Eu me dando bem que os outros se lasquem. Sabe o que é se lasque? Se dane, eu bebo o sangue dos outros para sobreviver. Essa é a sabedoria humana. E o Salmo aqui é bem claro, Deus falando, né? Que ele não gosta de altivez, não gosta do coração altivo, dos olhos, entendeu? Os meus olhos, aí diz, ó, o autor aqui dá uma transcendência, entra no astral e diz, ó, os meus olhos estarão procurando o fiel da terra, para que assentem comigo. Não é o salmista. Não é o salmista. O mistério do livro de Salmo e do livro de Provérbio é que é como se fosse uma profecia na igreja. O cara começa a falar e de repente Deus dá um recado no meio daquelas palavras. Então ele começa falando que exalta a Deus, tal, aí de repente é Deus falando, ó, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Quando fala fiel, lembre, não é crente, não é católico, é aquelas pessoas que andam correto. O crente e o católico é muito importante porque estão servindo a Deus. Eles querem se purificar. Mas andar correto e fiel não é só crente e católico. Tem gente que nem é crente, nem é católico, como a irmã colocou aqui, namorou com um japonês, nem acreditava em Deus, mas era correto, né? Tem gente que acredita em Deus e é malandro, né? Para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Ou seja, Jesus não quer pessoas andando de todo jeito, servindo a Ele. Então, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Quem é que está falando aqui? É o salmista ou é Deus? Aqui é onde está. Os judeus, eles guardavam essas informações, né? Assim, todo mundo, quem é perfeito, quem é puro?
Todo mundo é pecador e errante. Mas evitar o engano, porque o engano pode fazer nós ser rejeitados por Deus. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante mim e os meus olhos. Então ele mostra a preferência. Deus tem preferência também. Amém? Palavras do Senhor. Amém, amém, amém. 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 Amém, amém e amém.